Hoje completa 23 anos da morte do meu filho Lucas Terra. Por que tanta impunidade? Por que os condenados, Bispo Fernando Aparecido da Silva e Pastor Joel Miranda, continuam livres? Por que o Bispo Macedo paga milhões para defender o Bispo Fernando Aparecido da Silva e o Pastor Joel Miranda? Olá, queridos! Eu sou a Ana Garcia e este vídeo faz parte de uma nova série do meu canal chamada Verdades Ocultas. Se você é novo por aqui, eu já te convido para se inscrever no canal e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. O caso que vamos abordar hoje é o caso do Lucas Terra. Recentemente, a mãe dele publicou um vídeo pedindo justiça, pois os envolvidos no caso estão soltos, o que gerou muita indignação. Eu quero deixar claro que todas as informações que eu vou compartilhar aqui estão disponíveis na internet e o objetivo deste vídeo é simplesmente trazer esse caso à tona para que mais pessoas tomem conhecimento. Esperamos com isso que a justiça seja feita, tá bom? Vamos juntos entender o que aconteceu e apoiar a luta por justiça. E olha, eu já quero deixar bem claro que este caso envolve o nome de uma grande instituição religiosa, o que revolta mais ainda. E ó, um recado para você que quer aprender a ganhar dinheiro no conforto da sua casa utilizando apenas o seu celular. Eu estou procurando pessoas que queiram ganhar entre 100 a 600 reais por dia utilizando apenas o celular conectado à internet e não precisa ter experiência. Se você precisa aprender com urgência essa nova fonte de renda, eu deixei o link do meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. Terminou de assistir, pode clicar em me chamar para eu estar te explicando como tudo funciona, tá bom? Agora vamos ao vídeo de hoje. Lucas Terra nasceu em 19 de outubro de 1986 na Bahia, sendo caçula de 3 irmãos, filhos de Marion e Carlos Terra. Ainda na infância, sua família se mudou para o Rio de Janeiro, onde, por influência da avó paterna, ele começou a frequentar igreja. Desde pequeno, Lucas demonstrava um forte desejo de seguir a fé. Seu maior sonho? Tornar-se pastor e viajar o mundo espalhando a palavra de Deus. Isso pegava seus pais de surpresa. Apesar de acreditarem em Deus, eles não eram grandes frequentadores de igrejas. Normalmente, vemos o contrário, pais insistindo para que os filhos sigam uma religião, enquanto os jovens fazem de tudo para evitar cultos e missas, não é mesmo? Mas Lucas era diferente. Desde cedo demonstrava ser um menino dedicado, obediente e cheio de fé. Odiava a mentira, pois sua avó sempre lhe dizia que isso o afastava de Deus. Segundo seus pais, ele nunca deu trabalho ou motivo para preocupação. Sempre avisava onde estaria, com quem e respeitava os horários impostos. Se Lucas dizia que estava em determinado lugar, ninguém duvidava. Seus dias eram vividos em grande parte dentro da igreja que frequentava, cercado por pastores e líderes religiosos que ele via como amigos e exemplos a seguir, além de colegas que compartilhavam da mesma fé. Marion e Carlos, os seus pais, sentiam-se tranquilos ao saber que Lucas passava tanto tempo na igreja. Mesmo sem serem frequentadores, acreditavam que entre todos os lugares onde um jovem poderia estar, a igreja era, sem dúvida, um dos mais seguros. Quando Lucas tinha 14 anos, surgiu a oportunidade de a família recomeçar a vida no exterior. Seus pais decidiram tentar um futuro melhor na cidade de Parma, na Itália. Para organizar a mudança, Marion viajou primeiro acompanhada de um dos filhos, enquanto Carlos ficou no Brasil com Lucas e outro irmão. Durante esse período de transição, eles se mudaram do Rio de Janeiro para Salvador, na Bahia, para ficarem próximos da família até que toda a documentação estivesse pronta. A nova casa ficava no bairro de Santa Cruz, onde passaram a viver na residência de um tio de Lucas. Foi questão de tempo até que o garoto encontrasse um novo templo para seguir firme em sua fé. Ele escolheu a Igreja Universal do Reino de Deus,
do bairro como seu refúgio espiritual, enquanto aguardava a ida definitiva para a Itália. Na igreja, Lucas foi acolhido exatamente como esperava. O pastor auxiliar Silvio Roberto Galiza logo demonstrou simpatia por ele e rapidamente o transformou em seu assistente de confiança. Para o adolescente, aquilo era um presente. Seu grande sonho era crescer dentro da igreja e para isso precisava começar de algum lugar. Ele queria conquistar a gravata de obreiro da Universal, um símbolo de dedicação e comprometimento que o faria sentir-se ainda mais próximo do seu propósito. Mas o mal pode se manifestar em qualquer lugar, como a própria Bíblia adverte. E Lucas não imaginava que sua caminhada de fé cruzaria com um destino cruel, selado por aqueles que deveriam guiá-lo no caminho do bem. O próprio pastor Silvio Roberto Galiza, que o acolhera, escondia um lado obscuro. E o mais aterrorizante, os outros líderes da Igreja Universal da Bahia já conheciam essa verdade. Silvio, com apenas 21 anos, conheceu Lucas quando foi transferido para a Igreja Universal do Reino de Deus de Santa Cruz. Ele estava em uma sequência de transferências, passando de uma igreja para outra, já que seu comportamento em relação aos adolescentes, principalmente aos homens jovens dos templos, era constantemente considerado inadequado. Nos bastidores, ele era chamado de secretário do diabo, um apelido que refletia o seu comportamento perturbador. Havia uma longa lista de acusações de comportamentos impróprios contra ele. Mas, por algum motivo, os pastores da Igreja Universal de Salvador preferiram mover-se de templo a templo sempre que surgiam problemas, ao invés de enfrentá-los de forma direta. Com isso, a sujeira ficava escondida, mas nunca realmente resolvia. Lucas, por outro lado, era um garoto cheio de fé, pureza e sonhos. Ele não tinha como saber das coisas sombrias que rondavam Silvio. Como um jovem recém-chegado à comunidade, confiava plenamente no pastor e nas suas orientações, acreditando que ele era uma figura de autoridade e sabedoria. Silvio, por sua vez, aconselhava Lucas sobre diversos aspectos de sua vida, principalmente quando se tratava de suas amizades com meninas da igreja. Quando conheceu Lucas, Silvio tinha 21 anos e havia acabado de ser transferido para a Universal de Santa Cruz, vindo de outra igreja para onde fora transferido de uma outra, pois por onde passava, seu comportamento era considerado inapropriado, principalmente em relação aos adolescentes do sexo masculino dos templos. Não à toa, nos bastidores, era apelidado de secretário do diabo, né? Ele tinha um histórico preocupante de acusações sérias com meninos, mas por alguma razão os pastores da Universal de Salvador que o conheciam julgaram que a melhor solução seria transferi-lo sempre que algo terrível viesse à tona. Assim, a mancha no nome da instituição nunca era removida, apenas escondida. Mas Lucas, jovem, cheio de fé e bondade e repleto de sonhos, recém-chegado à comunidade, não tinha como saber de nada daquilo. Então confiou no pastor Silvio e em tudo que ele dizia, especialmente quando aconselhava sobre amizade com meninas. Chegam a imaginar até as intrigas que Silvio inventava sobre as amigas de Lucas, todas membros da igreja, mas o sujeito desenvolveu aí uma obsessão pelo garoto e aproveitava cada chance que ele tinha para sabotar suas amizades. E como sabemos, aos 14 anos, a maioria dos adolescentes está naquela fase de amores, paixonites, flertes, E embora Lucas não fosse de festas ou de ficar com qualquer pessoa, acabou aí se apaixonando por uma menina da igreja que frequentava, o que era comum para a sua idade. Os sentimentos eram mútuos, pois a jovem também demonstrava interesse nele, e a relação poderia ter sido um romance tranquilo e afetuoso entre os dois jovens que compartilhavam a mesma fé na mesma comunidade religiosa.
No entanto, o homem tinha outros planos que não incluíam o jovem ter um relacionamento amoroso. Por volta do final de fevereiro de 2001, o líder religioso designou o jovem e outro membro da igreja para uma série de trabalhos noturnos. Como as tarefas seriam realizadas durante a tarde e a noite, os jovens teriam que pernoitar, dormir no templo. O jovem pediu permissão ao pai, que não viu problema algum da situação. Para o pai, a igreja era um lugar seguro, e ele sabia exatamente onde o filho estava e com quem estava, pois o jovem não escondia nada dos pais. Naquela noite, após concluírem as tarefas designadas, o líder religioso entregou um travesseiro ao outro jovem e sugeriu que ele dormisse em um dos bancos da igreja, enquanto convidava o jovem para dormir em seu próprio quarto. A situação era estranha, e certamente ambos os jovens perceberam. Mas o jovem Lucas era obediente e ingênuo demais para recusar tal convite. Talvez ele temesse que a recusa ofendesse o líder religioso, pois isso poderia indicar que o jovem suspeitava de segundas intenções. Então, sem hesitar, Lucas foi dormir no quarto do líder religioso, enquanto o outro jovem permanecia nos bancos frios do templo com apenas um travesseiro. Carlos não tomou conhecimento desse ocorrido, mas o outro jovem compartilhou a situação com alguém e rapidamente a notícia de mais um comportamento impróprio do homem já havia se espalhado entre os membros da igreja. Eles estavam cientes de que algo estranho havia acontecido e repetiram o que já tinham feito antes. Transferiram o líder religioso mais uma vez para a outra igreja. É irônico pensar que, com tantas passagens bíblicas que alertam sobre lobos em pele de cordeiro e falsos profetas, os líderes de uma instituição tão grande quanto a Igreja Universal do Reino de Deus tenham optado por ignorar todos os indícios de que um desses falsos estava entre eles. E ninguém pode alegar desconhecimento, gente, pois uma pessoa que tem como apelido secretário do diabo se tornando um líder religioso só indica duas coisas. Ou ele sabe manipular as pessoas como o próprio diabo, ou ele faz parte do grupo. Quando os líderes da Universal de Salvador encobrem o escândalo novamente, transferindo o homem, eles transferem apenas o líder religioso, não o indivíduo. Por isso, mesmo liderando outra igreja, ele continuou frequentando a Universal de Santa Cruz. Queria estar próximo do jovem, conversar com ele e, de certa forma, até vigiá-lo. E assim foi durante todo o mês de março. Em 21 de março de 2001, o jovem acordou cedo e, por volta das 6 da manhã, foi para a igreja. Ele retornou por volta da 1 da tarde para almoçar com o pai, o Carlos, e informá-lo de que iria ao templo da Universal de Pituba, onde o líder religioso Fernando Aparecido da Silva, um dos bispos mais influentes da região, precisava falar com ele. Ele se vestiu com suas roupas de ir à igreja, camisa branca, calça social azul, meias e sapatos pretos, e esperava ter uma ótima conversa com o líder religioso Fernando. Após isso, às 5 da tarde, voltaria para casa tomar banho e encontrar amigos e a garota por quem estava apaixonado e já considerava isso a namorada, para uma noite comum de jovens. Antes de sair, beijou o pai, que desejou um bom passeio. Aquela seria a última vez que Carlos veria o filho vivo e bem, mas não a última vez que falaria com ele. Nos arredores da igreja, após o culto, o jovem, seus amigos e a namorada conversavam em grupo, Silvia então se aproximou deles, mal-humorado, e disse ao jovem que tinha uma tarefa para ele, afastando-o do resto do grupo. Pediu para que o acompanhasse até a Igreja Universal do Reino de Deus, do Rio Vermelho, para algum propósito de oração. E quando o jovem avisou que estava indo, os amigos notaram uma animação diferente. Mais tarde, comentaram que a felicidade do jovem era porque, de alguma forma,
o homem o fez acreditar que, no Rio Vermelho, ele conseguiria a tão desejada gravata de obreiro. Eles entraram em um ônibus e, ao descerem, o homem foi comprar algo em uma loja de conveniência. O jovem aproveitou para ligar para o pai. No telefonema, ele disse que queria se desculpar por não conseguir chegar em casa a tempo, no horário combinado de 9h30, pois estava no Rio Vermelho com o homem. Provavelmente, pelo horário, eles iriam dormir no templo, mas no dia seguinte voltaria para casa. Carlos, que não sabia nada sobre o homem, ficou tranquilo por ele estar na companhia de um membro da igreja responsável e adulto. Pela manhã, o jovem não estava em sua cama na casa do tio, mas Carlos sabia que era porque ele estava na igreja do Rio Vermelho. Porém, o tempo passou e o jovem não apareceu, nem deu notícias. Esse comportamento era muito diferente do normal e Carlos ficou muito preocupado, né? Claro. Ele procurou a polícia relatando o desaparecimento do filho Lucas e foi orientado a aguardar 48 horas para verificar se ele reapareceria. Sugeriram que ele poderia ter mentido sobre seu destino, como muitos jovens fazem, e que logo retornaria para casa. No entanto, Carlos sabia que o filho detestava mentiras e jamais faria isso, e que mesmo em uma situação em que pudesse ser descoberto, se precisasse de ajuda, ligaria para o pai e pediria. A relação entre os dois era excelente, sem motivos para ser diferente. Diante da negligência dos policiais, ele decidiu procurar por conta própria e foi diretamente à primeira fonte: o líder religioso. A versão apresentada pelo líder religioso a Carlos era de que realmente haviam ido à Universal do Rio Vermelho, mas que o filho havia retornado de ônibus. Ele afirmou ter acompanhado o filho até o ponto do Rio das Pedrinhas. Após isso, ele afirmou que não o viu mais. Carlos, angustiado, buscou outras formas de encontrar o filho, porém sem sucesso. Foi a hospitais, delegacias e até ao IML, mas o filho não estava em lugar algum, o que gerava alívio e desespero simultaneamente. Sabendo que o filho havia ido a uma igreja do Rio Vermelho com o líder religioso, ele foi até lá para tentar encontrar mais pistas. No entanto, ao chegar, os seguranças o impediram de entrar. Carlos chegou a encontrar o líder religioso Fernando, perguntar sobre o filho e pedir para procurar dentro da igreja, mas foi em vão. Talvez pela primeira vez na história, um homem foi impedido de entrar em uma Universal do Reino de Deus. Isso ocorreu no dia 22 de março e Marion já havia ligado da Itália diversas vezes pedindo notícias e querendo falar com os dois filhos. Carlos, para não preocupá-la, dava desculpas dizendo que o garoto estava na igreja ou no banho. No entanto, chegando ao limite, ele acabou revelando que não sabia onde o filho estava. Marion pegou o primeiro avião para Salvador, ciente de que Carlos estava praticamente sozinho na investigação do desaparecimento do filho e veio ajudá-lo, veio lutar pelo filho. Infelizmente, essa luta estava apenas começando. Quando as autoridades finalmente iniciaram a investigação, Carlos já havia procurado o líder religioso novamente, que apresentou uma versão completamente diferente da anterior, gerando grande desconfiança no pai do Lucas. Na sexta-feira, dia 23 de março, um corpo foi encontrado em um terreno abandonado dentro de um caixote com marcas severas de queimaduras. A identificação visual não foi possível e o corpo foi levado ao IML de Salvador. Somente após 43 dias, um exame de DNA confirmando a identidade do jovem. Durante o período em que o corpo permaneceu no IML, os eventos se desenrolaram de tal forma que Carlos e Marion e a família começaram a ter a terrível certeza de que aquele corpo era do amado filho. Testemunhas relataram à polícia que avistaram uma Kombi seguida por outro veículo e uma motocicleta nas proximidades do local onde o corpo foi encontrado. Logo em seguida, uma densa e intensa fumaça começou a emanar do terreno. Nesse momento, as testemunhas viram todos os veículos se afastando rapidamente do local.
A perícia policial confirmou que o corpo era de um jovem e que ele foi incendiado ainda com vida. Ele estava amordaçado, com as mãos e os pés amarrados. As queimaduras eram tão graves que impossibilitaram a identificação de outros possíveis sinais de agressão. Quando o exame de DNA confirmou a identidade da vítima, as suspeitas recaíram sobre o líder religioso, baseadas em sua obsessão pelo jovem, no fato de o jovem ter informado ao pai que estava com ele e principalmente nas versões contraditórias que ele apresentava a cada vez que era questionado sobre o caso. A investigação foi conduzida com base em depoimentos de testemunhas sobre o comportamento do líder religioso nos últimos meses e em evidências coletadas. Os peritos identificaram que o tecido utilizado para amordaçar o jovem era semelhante à de uma cortina da Igreja Universal do Rio Vermelho, e que um dos materiais usados para iniciar o incêndio incluía um panfleto da mesma igreja. O líder religioso alegava inocência em todas as suas versões, mas seu histórico não lhe conferia credibilidade alguma. Ele era o secretário do diabo, lembra? Mesmo assim, alguns líderes da Universal testemunharam em sua defesa em um julgamento polêmico em 2004. Muitas possíveis testemunhas, incluindo Carlos Terra, contando ter sido intimidadas por líderes da Universal que tentaram encobrir o escândalo envolvendo condutas impróprias com meninos e uma morte ocorrida em um de seus templos. Algumas dessas pessoas precisaram até mesmo entrar para o programa de proteção a testemunhas e mudar de residência e identidade para não serem encontradas. O líder religioso apresentava versões contraditórias e alegava inocência, mas várias lacunas na história permaneciam abertas. Ele não sabia dirigir, por exemplo. Então, se a Kombi vista nas proximidades do terreno abandonado, onde o jovem foi queimado, transportava seu corpo, quem estava ao volante e a quem pertenciam as motocicletas e o outro veículo que estava ali. Ficou evidente que o líder religioso não agiu sozinho, mas, insistindo em sua inocência, ele se recusava a revelar outros nomes, pois acusar alguém o implicaria no ocorrido, talvez na própria cena do acontecimento. Essa pode ter sido a única atitude inteligente do líder religioso durante todo o caso, já que o uso de panfletos da igreja e tecidos de cortinas da Universal na vítima não demonstra inteligência alguma. Ou talvez tenham acreditado que o fogo apagaria todos os vestígios, mas a vontade divina traçou um propósito maior: revelar a verdade e levar os responsáveis à justiça. Em 9 de junho de 2004, o líder religioso, então, com 24 anos, foi sentenciado a 23 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado. O júri acatou a tese de que ele cometeu atos violentos contra o jovem, se é que me entendem, pois não posso falar as palavras para não tornar o vídeo tão pesado. Tirou a sua vida e tentou ocultar o crime. Antes da leitura da sentença, o líder religioso Fernando, que havia testemunhado em defesa do réu, foi detido e permaneceu sob observação durante o restante do julgamento, devido a contradições em seus depoimentos perante o júri. Quando a sentença foi proferida, ele estava em liberdade. Os advogados do réu, custeados pela Universal, apresentaram recursos que reduziram a pena para 18 anos de prisão e posteriormente para 15, o que causou indignação na comunidade baiana, que viu o demônio vestido de pastor ser condenado por um crime hediondo. E pior, o promotor o apontou como mandante, mas ressaltou que ele não poderia ter agido sozinho. Portanto, outros que cometeram tal ato permaneciam livres, mas o réu não denunciava ninguém, não revelava nomes, apenas insistia em sua inocência. No entanto, até o secretário do diabo tem o limite, e o dele foi ultrapassado em 2006, durante uma entrevista para o programa Linha Direta. Acompanhado por nada mais, nada menos do que 7 advogados, o líder religioso apresentou ao programa um novo depoimento,
completamente diferente de todos os anteriores. Nele, ele lançou luz sobre o que, segundo ele, seriam os verdadeiros mandantes desse ato contra o jovem Lucas Terra. Ele afirmou que ceifaram a vida de Lucas porque flagrou o líder religioso Fernando, um dos líderes da Universal de Salvador, mantendo relações com outro líder religioso, Joel Miranda, e que os dois, muito poderosos e influentes, pegaram o jovem e o mantiveram em cárcere privado no subsolo da Universal do Rio Vermelho até o momento da sua morte. Isso explicaria o uso da mordaça para evitar gritos e pedidos de ajuda e também a utilização de uma cortina da igreja para tal fim. Outro ponto que chama atenção nessa versão foi a resistência dos seguranças em permitir a entrada de Carlos Terra na igreja, pois supostamente era ali que seu filho estava, ainda vivo. Além disso, evidências demonstraram que um dos veículos vistos pelas testemunhas no terreno abandonado era o de Fernando. Devido às suas contradições e suspeitas, ele chegou a ser preso em 2008, mas foi libertado logo após em seguida. Ele também alegou que, assim como as testemunhas, sofreu graves ameaças de dois líderes religiosos e por isso permaneceu em silêncio por tanto tempo. Essa nova versão do líder religioso reabriu o caso e fez com que a família Terra, que lutava por justiça desde o início, intensificasse sua luta. Assim, quando Joel e Fernando foram absolvidos das acusações em 2013, os advogados da família representaram um recurso que culminou com a decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia de que os dois líderes religiosos seriam submetidos a um novo julgamento. Dessa vez, um júri popular. Foram anos de idas e vindas, de tentativa de recurso e anulação desse novo julgamento por parte dos acusados, até que, em 2019, o pai do jovem Carlos Terra faleceu devido a complicações de uma cirrose hepática, sem testemunhar o que acreditava serem os verdadeiros responsáveis, pela morte de seu filho na prisão. Antes de seu falecimento, ele escreveu cartas manuscritas para cada ministro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que concedessem ao filho falecido o direito de ter seu caso julgado pelo povo. Marion Terra, a mãe do jovem, continuou a luta, apoiada pela população da Bahia, que se uniu em coro por justiça para o jovem. Em 2020, os ministros do STF decidiram que Joel e Fernando seriam submetidos a um júri popular, mas devido à pandemia, o julgamento foi adiado até abril de 2023. 22 anos após o ocorrido, Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda foram condenados por homicídio triplamente qualificado com motivo torpe, emprego de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. A sentença de 21 anos de reclusão para cada um deles também levou em conta a tentativa de ocultação de cadáver. E em um parêntese, a decisão tomada por eles foi tão imprudente que o corpo do jovem foi queimado em um terreno abandonado que era da própria Igreja Universal. Ainda cabe recurso, mas é improvável que Fernando e Joel sejam inocentados após as provas apresentadas contra eles no júri. Eles já estão em regime fechado na Bahia. Silvio Roberto, o secretário do Diabo, está em liberdade condicional desde 2012 após cumprir 7 anos de sua sentença em regime fechado. Antes de falecer, Carlos Terra, pai do jovem, escreveu um livro intitulado Traído pela Obediência, no qual relatou como seu filho, tão obediente e correto, teve seu destino interrompido por pessoas monstruosas. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, concedeu habeas corpus aos pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda, que haviam sido condenados a 20 anos de prisão pelo homicídio de Lucas. Com essa decisão, os pastores foram soltos e aguardaram em liberdade o julgamento de um novo recurso. Essa decisão gerou grande repercussão e indignação, especialmente entre os familiares de Lucas Terra e aqueles que acompanharam o caso de perto. Hoje completa 23 anos da morte do meu filho Lucas Terra. Por que tanta impunidade? Por que os condenados, Bispo Fernando Aparecido da Silva e Pastor Joel Miranda, continuam livres?
Por que o bispo Macedo paga milhões para defender o bispo Fernando Aparecido da Silva e o pastor Joel Miranda? Qual o interesse do chefão da Universal proteger esses assassinos e eles continuarem livres? Por que os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia não fazem o trabalho deles? Por que 11 meses depois da condenação deles, o Tribunal de Justiça da Bahia não respeita a decisão do Conselho de Sentença? Por que causar tanta injustiça contra o sangue e a memória do meu filho Lucas Terra? Por que não respeitar a luta de um pai que morreu sem ver a justiça ser feita? Por que não respeitar o meu sofrimento? São 23 anos, completando hoje, que eu venho aqui. Quase 4 anos que o Carlos foi embora. E eu tenho que permanecer sofrendo. Por que a justiça permite isso? Só ela pode acalmar o sofrimento e a dor que eu sinto no meu coração. As lágrimas, quando elas vão cessar? Quando eu vou conseguir dizer, acabou, acabou, eles estão presos? Até quando, senhores desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, eu vou ter que continuar com esse sofrimento e esperar? O meu Luquinhas não está mais aqui. O meu esposo não está mais aqui. Mas eu vou clamar por justiça até o último dia da minha vida. Não vou me calar. Vou continuar denunciando enquanto não tiver resposta. Meus amigos, o apoio de vocês é muito importante. Toda a trajetória que eu trilhei durante esses 23 anos, muitos de vocês me carregaram nos braços. Então o apoio de vocês para mim é fundamental. Continue compartilhando para que milhares de pessoas tenham acesso a esse crime bárbaro que não pode ser esquecido. O que aconteceu com meu filho não pode acontecer nunca mais nesse país, para que realmente a gente consiga a punição dos responsáveis que estão por trás da justiça, que podem fazer a diferença. E agora eu vou passar para vocês alguns pontos importantes sobre essa decisão. Habeas corpus. O habeas corpus é um instrumento legal que garante o direito de liberdade de uma pessoa que se considera presa ilegalmente. No caso dos pastores, o STJ entendeu que havia motivos para conceder esse benefício. Recurso? A decisão do STJ não significa que os pastores foram inocentados. Eles ainda podem ser condenados novamente após o julgamento de um novo recurso. Indignação. A soltura dos pastores gerou grande indignação, pois muitos consideram que a decisão do júri popular foi justa e que os pastores devem cumprir a pena. Marion Terra, mãe de Lucas, expressou seu pesar diante da decisão, classificando-a como uma derrota temporária. São manobras do advogado do diabo, mas Deus sempre esteve no controle de tudo. Ele jamais permitiu que esses homens, com suas vastas quantias de dinheiro, nos fizessem desistir. Jamais nos renderemos. A votação me abalou, mas reafirmo, a última palavra vem de Deus. Desabafou Marion Terra, mãe de Lucas Terra. Terra Júnior, irmão da vítima, também criticou a decisão dos ministros, que votaram a favor dos condenados, alegando que eles realizaram um contorcionismo político para justificar seus votos. A votação contou com a participação de 5 ministros, com um ausente, enquanto 2 votaram favoravelmente e 2 contrariamente. O empate beneficiou os réus. Terra Júnior também lamentou a demora e as manobras judiciais utilizadas para postergar a prisão dos pastores. Desde o tribunal do júri, os advogados de defesa têm recorrido a brechas legais, como agravos e recursos, para manter os condenados em liberdade. É uma vergonha, um absurdo. Vai completar 24 anos da morte do meu irmão. Ele disse, minha mãe jamais vai entender as decisões favoráveis a eles. Ela falou para mim que dói muito, é como se revivesse a morte do meu irmão todo dia que entra em uma nova medida. Então ele lamenta, falando isso. Vale ressaltar que o habeas corpus não era referente à liberdade dos réus, uma vez que eles estão soltos mesmo depois da condenação, por conta dos recursos da defesa. O instrumento serviu para alterar o magistrado responsável pelo caso, que agora deve marcar o julgamento do recurso de apelação. A medida que foi solicitada pelos advogados dos pastores e permite contestar uma sentença de um juiz de primeiro grau. Agora o relator do caso
é o desembargador Mário Alberto Rirs, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Pois é, meus amados, não é fácil, né? Essa história toda do Lucas Terra deixa a gente chocada, deixa a gente triste e, acima de tudo, nos faz questionar uma grande instituição religiosa, né? Os pastores fazer algo desse tipo é inacreditável. A gente anda vendo muitas coisas nesses últimos dias, né? E eu não vou nem citar aqui no vídeo porque são coisas assim absurdas. E a gente pode perceber que não é de hoje que essas coisas vêm acontecendo. Muitas das vezes é melhor ficarmos dentro de nossa casa, nos aproximarmos de Deus, né? Pegar nossa Bíblia, ler, do que confiar em lobos em pele de ovelha, não é mesmo? O que você acha desse caso? Já comenta aqui embaixo pra mim. É um absurdo, você tem acompanhado, você acompanhou desde o início, você lembra desse caso, né? Não se esqueça também de compartilhar. Esse caso precisa ganhar mais força ainda para que a justiça seja realmente feita e seja completa, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que assistiram este vídeo até aqui, que Deus os abençoe e que o Senhor venha confortar a família do Lucas Terra.